Capítulo 1 e versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Livro de Neemias, capítulo 1 e versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Livro de Neemias, capítulo 1 e versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Vamos aguardar quem está procurando, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Livro de Neemias, capítulo 1 e versículo 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativo, já na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, que teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembrar-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazei prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Glória a Deus. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, irmãos, com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor está relatando para nós aqui que certa vez ia chegando até a província alguns povos, glória a Deus, aleluias, alguns povos, glória a Deus, aleluias, da terra a qual glória a Deus, Neemias muito amava, Neemias muito admirava, porque era a terra dos pais dele, era a terra a qual seus pais habitaram durante anos.
aproximando. Neemias vendo aquele povo chegando até aquele lugar, Neemias logo se apressa para ir até o encontro dele. E Neemias logo pergunta pelo povo daquela terra de Jerusalém. Neemias logo pergunta pelo povo a qual havia restado, que não havia ido parar no cativo. Mas Neemias logo recebe uma resposta decepcionante. Neemias logo recebe uma resposta que lhe entristeceu muito, que aquela cidade havia sido destruída, os seus muros, aquela cidade havia passando humilhação, estava sendo humilhada, estava sendo aterrorizada pelos seus inimigos. E Neemias, quando ouve aquela palavra, o seu coração logo se entristece, ele logo começa a chorar, porque ele tinha um grande carinho por aquela terra, ele tinha um grande carinho, um grande amor por Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para a amada igreja nesta noite, eu quero colocar um tema nesta mensagem de hoje, e o tema dessa mensagem de hoje é características que um vencedor deve ter. As características de um vencedor. Eu quero dizer para você nesta noite, se você quer vencer na vida, você tem que ter algumas características. Não adianta querer apenas vencer não, mas tem que ter algumas características, e vai ser exatamente dessas características da vida de Neemias que nós iremos falar nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A primeira característica que nós iremos falar nesta noite, a primeira característica que um vencedor deve ter é saber agir em meio às situações adversas. Glória a Deus, aleluia. Quando Neemias recebeu aquela notícia, ele muito se entristeceu. É normal, todo mundo quando recebe uma notícia triste, uma notícia que não gosta, alguns choram, alguns já, por mais que não choram, ficam tristes, ficam com o semblante meio caído. Isso é normal, e da mesma forma aconteceu com Neemias. Mas porém, algo fez a diferença. Algo fez a diferença na vida dele. Sabe o que? É que ele não apenas ficou se lamentando no canto, ele não apenas ficou chorando, derramando as suas lágrimas, porque ele sabia que ficar chorando não ia resolver nada. Mas ao mesmo tempo que ele chorava, ele foi para o joelho. Ao mesmo tempo que ele chorava, ele foi orar, ele foi falar com Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele sabia que chorar não ia resolver nada, mas o joelho no chão sim ia resolver alguma coisa. O joelho no chão sim ia trazer alguma resposta. O joelho no chão sim ia trazer resultado. Meu querido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a luta, mas chega de chorar. Vamos para o joelho, vamos para o jejum, vamos para a oração, que é assim que o milagre vai acontecer. Certa vez, Neemias veio se apresentar até a presença do rei. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Muitas pessoas pensam que para ser um vencedor tem que ter um degrau alto, tem que ser uma pessoa de alta estatura, tem que ser uma pessoa formosa, tem que ser talvez trazendo para o Jesus, mas tem que ser uma pessoa rica, tem que ser talvez um político, um governante. Mas não, você pode não ser nada para esse mundo, você pode não ter nada. Você pode ser, para esse mundo, você pode ser considerado até mesmo um derrotado, mas ainda assim você pode ter as características do vencedor. Ainda assim você pode ter as características do vencedor. Glória a Deus, aleluia. Segunda característica que o vencedor deve ter: o vencedor, ele deve saber aproveitar as oportunidades. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa está numa luta, está numa prova, vem a solução, bate na porta, mas por muitas vezes a pessoa não sabe aproveitar a oportunidade que está batendo na porta. Eu quero dizer para você nesta noite
Quer ser um vencedor? Aproveite as oportunidades que baterem em sua porta. Glória a Deus, aleluia. Neemias, certa vez ele vai se apresentar diante do rei, e o rei começa a notar algo diferente em Neemias. O rei começa a olhar para Neemias, começa a contemplar o seu semblante triste, começa a contemplar que Neemias estava com o semblante cabisbaixo, e o rei olhando para aquilo, o rei logo pergunta a Neemias o que havia acontecido, porque Neemias não era de ficar com o semblante triste, não era de ficar com o semblante caído. Eu quero dizer para você nesta noite, o crente não pode ficar andando para baixo e para cima de semblante caído. Tem tantas pessoas dentro da igreja que às vezes não está passando por uma luta nada, chega na igreja de cara fechada, não abre nem o sorriso para dar a paz do Senhor. Eu quero dizer para você, um vencedor não pode ficar andando para baixo e para cima com semblante caído. Glória a Deus, aleluia. O vencedor não pode. Glória a Deus, aleluia. Neemias, ele andava para baixo e para cima sorrindo. Ah, você copeiro no rei, tô nem aí, eu tenho Deus na minha vida, eu quero é sorrir. Glória a Deus, aleluia. Mas certa vez, com aquela notícia, ele triste, ele cabisbaixo, o rei notando aquilo para nele, o rei pergunta a Neemias o que aconteceu. Neemias, eu tenho notado de um dia para cá você com um semblante meio triste. Eu tenho notado você de um dia para cá com o semblante caído. Neemias, me diz o que aconteceu com você. Você está doente? Você está enfermo? O que houve? Eu quero lhe ajudar, Neemias. Neemias vira para o rei e fala: ó rei, como posso eu estar alegre estando a cidade dos meus pais em ruína, estando a cidade dos meus pais destruída? Glória a Deus, aleluia. E o rei vendo o sofrimento em Neemias, o rei logo pergunta a Neemias: Neemias, o que você quer que eu faça por você? O que eu posso fazer para lhe ajudar nessa situação? E Neemias não perde a oportunidade, Neemias não deixa passar a oportunidade, mas Neemias logo fala: ó rei, eu peço que ele me envie até a cidade dos meus pais, até Jerusalém, para que eu possa reconstruir os muros daquela cidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a oportunidade está batendo na sua porta nesta noite. A oportunidade está batendo na sua porta nesta noite. Deus está te perguntando: o que você quer que eu faça por você? O que eu posso fazer por você para lhe ajudar nesta situação? Não rejeite essa oportunidade, não deixa passar essa oportunidade. Talvez Neemias pensasse consigo mesmo: eu sou apenas copeiro, o rei não vai me liberar, eu não vou pedir nada não. Glória a Deus, aleluia. Mas se ele pensasse dessa forma, o milagre não iria acontecer, a vitória não ia chegar na vida dele. Mas Neemias não, com pensamento no Senhor, buscando a Deus, ele pensou, ele falando consigo mesmo: eu sou apenas copeiro, o rei jamais iria me liberar, mas com Deus na minha vida, com Deus na minha frente, eu tenho a certeza que o rei vai me liberar. Eu tenho a certeza que o rei vai me liberar para mim ir até aquela cidade. Glória a Deus, aleluia. E o rei então dá liberação a Neemias, para que Neemias possa ir até aquela cidade, para poder, glória a Deus, reedificar os muros daquela cidade, para poder reconstruir os muros daquela cidade. Glória a Deus, aleluia. E Neemias então, ele junta tudo e parte para Jerusalém. Mais uma qualidade que um vencedor tem que ter, sabe qual que é? Analisar a situação. Glória a Deus, aleluia. Quando Neemias chega naquela cidade, Neemias pega, se levanta, começa a andar em volta daquela
Neemias fez isso, sabe como? Em silêncio. Neemias não mandou para ninguém, ele foi em silêncio. Ele não chegou, eu sou um tal, eu vou fazer isso e vai acontecer, não. Ele foi em silêncio e começou a andar pela cidade para analisar a situação. Meu querido, minha querida, você quer ter uma qualidade de um vencedor? Então para um pouco, analise a situação que você está passando. Não adianta correr de um lado para o outro tentando procurar a solução, não. Para um pouco, analisa a situação, observa o que você tem passado, observa o que tem que ser mudado, onde é que você vai ter que mudar e o que vai fazer você alcançar o milagre. Glória a Deus, aleluia. Neemias, depois dele fazer isso, depois dele analisar a situação, depois dele observar o que precisaria ser mudado, o que precisaria de um novo, aí sim ele volta, reúne todo mundo, chama todo mundo para uma reunião e começa a falar: o Senhor Deus me enviou aqui para que nós venhamos reedificar estes muros. O Senhor Deus me enviou para nós reconstruirmos o muro desta cidade, porque nós estamos vivendo em ruína, nós estamos vivendo um tremendo sofrimento, e Deus me enviou aqui porque Ele quer cessar o sofrimento desta nação. Deus quer cessar o sofrimento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que mais acontece? Neemias não falava: nós vamos reedificar esse muro, porque nós somos fortes, nós somos muitos, nós somos valentes, somos corajosos. Mas não, Neemias simplesmente falou que nós vamos reedificar este muro, porque o Senhor Jeová está na frente desta peleja, porque o Senhor Jeová está conosco nesta batalha, porque o Senhor Jeová está conosco para poder entrar com providência nesta batalha e garantir o milagre sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Não pensa que você vai conseguir algo sozinho. Não pensa que você vai conseguir algo com a força dos teus braços. Mas você vai conseguir, é com Deus ao seu lado. Você vai conseguir, é com alguém para te apoiar. Você vai conseguir, é com alguém para te ajudar. Muitas vezes nós passamos por situações, até mesmo dentro da igreja. Às vezes a pessoa vem outra querer ajudar ela ou algo assim. A pessoa e sai para lá: eu não preciso de você não. Ou quantas vezes eu já vi até mesmo pessoas: eu não preciso de pastor não, meu negócio é com Deus. Meu querido, você precisa da ajuda dele. Se quiser ser um vencedor, você precisa da ajuda do seu próximo. Se quiser ser um vencedor, glória a Deus, aleluia. Você precisa. Não adianta pensar que vai conseguir sem ele. Não vai quebrar a cara e vai ter que voltar atrás e começar tudo de novo, porque não adianta tentar sozinho, que não vai conseguir. Glória a Deus, aleluia. É mais uma das qualidades de um vencedor: reconhecer que ele sozinho não pode nada, reconhecer que ele sozinho não consegue fazer nada, que ele sozinho o milagre não acontece, que ele sozinho nem do lugar ele consegue sair. Glória a Deus, aleluia. E quando aquele povo coloca a determinação no seu coração de reedificar, de reconstruir aquele muro, nós vemos que os inimigos Sanbalat e Tobias começam a se levantar contra aquele povo, começam a se levantar contra aquele povo que estava lutando na reconstrução daqueles muros. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para você também nesta noite: não pensa que no caminho vai ser só bênção, que vai ser só vitória, não. Não pensa que o caminho é limpo, não. Não pensa que o caminho é reto, não. Mas vai ter espinhos no caminho, vai ter pedras no caminho, vai ter
como aconteceu com aquele povo, Sanbalat e Tobias se enfureceram contra eles. Sanbalat e Tobias se levantaram de tal maneira que tentaram fazer de tudo para parar a construção daqueles muros, para impedir aquele povo de reconstruir aqueles muros. Mas sabe mais uma qualidade que eu aprendo com Neemias? Sabe mais uma qualidade que eu aprendo com Neemias? Glória a Deus. Nós devemos saber agir contra as forças contraditárias. Nós devemos saber agir contra as forças contrárias. Nós devemos saber como agir, como trabalhar contra as forças contrárias, porque em tudo que você for fazer, você vai ter uma força contrária tentando te parar. Glória a Deus, aleluias. E você vai ter que saber agir, você vai ter que saber trabalhar contra essas forças contrárias. Glória a Deus. E quando Sanbalat e Tobias se levantaram, sabe de que maneira Neemias respondeu? Sabe de que maneira Neemias respondeu às forças contrárias? Neemias simplesmente falou: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Meu querido, que vai te fazer prosperar. É o Deus do céu, é o Deus do céu que vai fazer você prosperar no meio desta luta, no meio dessa prova. O Deus do céu vai te fazer prosperar. Eu não posso fazer você prosperar nesta prova, meu seu irmão ao seu lado não pode fazer você prosperar nesta luta, mas o Deus do céu que está com você, o Deus do céu a qual está no seu lado, é Ele que vai fazer você prosperar, é Ele que vai fazer você prosperar no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, no meio desta luta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E no meio desta luta, no meio dessas provações, a reconstrução dos muros vão caminhando. A reconstrução do muro, elas vão andando, vão tendo um bom andamento, porque Deus estava na frente da peleja. Mas os adversários, eles olhando, eles vindo que a construção estava indo adiante, eles vindo que estava dando tudo certo para aquele povo, mas ainda eles se levantam contra aquele povo, mas ainda eles tentam atacar aquele povo, mas ainda eles tentam impedir aquele povo de reconstruir aqueles muros. Glória a Deus, aleluia. Eles tentam atacar aquele povo, eles tentam atacar. Mas sabe o que mais que eu aprendo com Neemias? Sabe uma qualidade a mais que eu aprendo com Neemias? Glória a Deus. Se você vê aí no capítulo 4, por volta do versículo 16, você vai ver que o exército tentava atacar contra Neemias, contra aquele povo. Mas o que Neemias fez? Neemias levantou pessoas para estar defendendo, e ao mesmo tempo pessoas para estar trabalhando. E quem estava trabalhando, ao mesmo tempo que estava com a mão lá trabalhando, estava com escudo, com a espada na outra mão, para batalhar contra o adversário, quando ele se levantasse. Uma das qualidades que um vencedor deve ter, ele tem que saber atacar e defender ao mesmo tempo. Não adianta tentar só atacar, não adianta só trabalhar não, mas tem que trabalhar e defender e atacar ao mesmo tempo. Glória a Deus. Porque senão está lá você distraído na obra, está lá você distraído na construção, vem o adversário por trás e te pega de surpresa. Vem o adversário por trás e te pega de mansinho, te pega de surpresa. Mas se você estiver ligado nos passos do seu adversário, se você estiver ligado, trabalhando e defendendo e atacando ao mesmo tempo, ele vai tentar contra você, mas vai cair por terra, vai ser derrotado, porque o seu Deus é maior, porque a vitória para você vai ser maior, porque o Deus que está com você é mais forte
aleluia. Sabe uma coisa mais que eu aprendo? Os adversários começam a zombar deles e falar: ainda que vocês reedifiquem esse muro, vindo apenas uma raposa, um animal noturno, irá jogar esse muro por terra. Sabe por que eles falavam aquilo? Naquela época os muros eram construídos com pedras de calcário. E sabe o que acontecia com essas pedras quando colocava fogo nela? Ela amolecia de maneira a qual ela perdia, glória a Deus, a dureza dela, e ficava molenga como se fosse uma borracha. Sabe aquela mangueira que tem lá na sua casa que você usa para, glória a Deus, molhar o quintal? Que você balança ela, ela é molenga. A pedra de calcário, quando você queima ela, ela fica molenga com aquela mangueira, ela fica molenga daquela maneira. E aquelas pedras que eles haviam usado para a reedificação do muro haviam sido incendiadas, haviam pegado fogo e estavam desta maneira. Mas eu quero dizer para você nesta noite, talvez você esteja fraco, talvez você esteja molengo dessa maneira aí. O vento sopra, você balança para cá, o vento sopra de novo, você balança para lá, quase caindo ao chão. Mas ainda assim Deus pode te reconstruir, ainda assim Deus pode te restaurar nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ainda que você esteja sem força, ainda que você esteja sem firmeza nos teus pés, mas ainda assim Deus pode te restaurar. Ainda assim Deus pode fortificar os teus pés. Ainda assim Deus pode te levantar, mesmo que talvez o vento tenha soprado e você chegou a cair, mas ainda assim Ele pode restaurar também. Ainda assim Ele pode te levantar. Glória a Deus. Mas sabe o que mais que acontece? Os adversários vendo que mesmo eles lançando mais e mais palavras de afronta, mas ainda aquele povo se fortificava, mas ainda aquele povo lutava, mas ainda aquele povo batalhava e pelejava em favor do seu objetivo. Glória a Deus. Aí eles já mudam de estratégia, eles já mudam a estratégia deles. Eu quero dizer para você, o mal vai tentar te parar de uma forma, não vai conseguir, vai tentar de outra, não vai conseguir, vai tentar de outra. Não pensa que você venceu o mal ontem que acabou por aí, não. Mas você venceu o mal ontem, o mal bate na sua porta hoje de novo. Se não bater hoje, bate amanhã, mas ele bate tentando te parar de novo. E você tem que saber lutar contra o mal, você tem que saber resistir ao mal. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O mal ele vive, ele vendo a força daquele povo, ele vendo o entusiasmo daquele povo, eles invertem o jogo, mudam a estratégia. O que nós vamos fazer? Já sei, vamos chamar Neemias, vamos dizer que o rei está chamando por ele, que o rei tem um carro lá preparado para ele. Glória a Deus, aleluia. Então eles vão até Neemias e falam: Neemias, desce depressa dessa construção, desce depressa desse muro, porque o rei está te chamando. Ele tem algo para te entregar, ele tem um carro lá para te entregar. Mas Neemias, sabe o que ele faz? Neemias vira para eles e fala: estou em cima de uma grande obra e não posso parar, porque certamente quando eu descesse, eu terminaria esta obra. Glória a Deus, aleluia. Meu querido, minha querida, o mal está batendo, o mal está te oferecendo as coisas desse mundo, mas vira para ele e fala: estou em cima de uma grande obra e não posso parar. Deus me escolheu para uma grande obra, Deus me escolheu para um grande chamado e eu não posso parar. Glória a Deus, aleluia. Mas uma das características que o vencedor tem que ter, ele tem
saber resistir às tentações. Ele tem que saber resistir às tentações deste mundo. São tantas tentações que nós passamos, só de nós sairmos por essas portas fora, cada esquina que você passa já é uma tentação que você sofre. Só de você estar lá na sua casa, às vezes você sem querer acaba discutindo com alguém, já vem a tentação de você xingar aquela pessoa, outra coisa qualquer. Às vezes você passa na rua, começa a olhar pessoas vestidas indecentemente, bate a tentação de se vestir igual elas. Às vezes você começa a passar em alguns lugares, às vezes você passa na rua, vê uma pessoa bebendo, fumando álcool, bate a tentação de você fazer aquilo que ela está fazendo. Mas o crente que é cheio do poder de Deus, aquele que é vencedor, ele vira para a tentação, dá um drible nela e fala: eu tenho chamado com Deus, eu tenho compromisso com Deus, e eu não vou abrir mão do meu compromisso. Glória a Deus, aleluia. A tentação está batendo, a tentação está soprando, mas não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do que Deus entregou nas tuas mãos. Glória a Deus. Mas tem mais. O mal ele bate, ele tenta, mas ele não desiste. Você vê com Neemias, eles tentaram, não conseguiram, mas não parou por aí não. Não parou por aí não. Glória a Deus, aí eles foram lá, já voltaram e fizeram uma oferta maior ainda a Neemias. Já fizeram uma oferta maior. Neemias, desce depressa, o rei está te chamando novamente, e dessa vez ele tem algo melhor para te oferecer. Dessa vez ele tem algo maior para te oferecer. Mas Neemias novamente vira para eles e fala: eu já disse, eu estou em cima de uma grande obra, eu não posso parar, eu não posso parar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quer alcançar a vitória, quer alcançar o milagre na sua vida, então não para, não para, não para. Mas olha a minha frente, já está tudo perdido. Olha só, à minha esquerda uma montanha, à minha direita outra montanha, à minha frente um grande mar. Já está tudo perdido, eu não vou parar porque e atrás de mim Faraó me perseguindo para me matar. Para mim já era. Eu vou parar aqui, eu vou entregar os pontos aqui. Mas Deus brada do céu, toca nessas águas que o mar vai se abrir, e se abre um caminho onde não tem mais caminho, se abre um caminho onde não tinha mais nada para poder uma saída, se abre uma saída onde não havia saída, e Deus vai abrir uma saída para você. Deus vai abrir uma solução para você. Deus vai preparar um escape para você. Glória a Deus. Deus vai preparar, e você vai ver que Ele verdadeiramente é contigo. Você vai ver que a obra que Ele tem na sua vida é grande. O que Ele tem para você é grande. Não é pequeno não, mas é grande. Grandes obras Ele tem para operar na sua vida. Mas antes de tudo isso, você vai ter que ter essas qualidades, você vai ter que ter essas características, para que quando o vento soprar, para que quando o mal se levantar, você saiba como agir, você saiba como combater o mal, como resistir às tentações, como vencer o mal deste mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E depois de tudo isso, depois de vencer as lutas, depois de vencer as provações, as batalhas, Neemias saiu vitorioso. Neemias saiu vencedor, e os muros de Jerusalém foram reconstruídos, os muros daquela cidade foram reconstruídos. E depois que você passar por tudo isso, depois que você passar pelas palavras contrárias, depois que você passar pelo ataque, pelo contra-ataque, pela defesa, depois que você passar as tentações desse mundo, depois que você chegar lá na linha de chegada, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, foram tantas as
passei, mas valeu a pena ser fiel. Valeu a pena. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, vai valer a pena passar por tudo isso. Não pensa que não vai ser à toa, ser chamado muitas vezes por esse mundo afora de doido, de maluco, tanta coisa aí, só por você ter que usar talvez uma calça no calor, ou talvez você ter que andar para baixo e para cima com essa saia, ou você ter que muitas vezes andar com uma camisa de manga, muitas vezes no calor, e muitos te chamar de doido, maluco, mas não pensa que vai ser em vão, não pensa que vai ser à toa, porque vai ter resultado, vai ter resultado, vai ter resultado, vai ter resultado, tudo isso. Quando o resultado chegar, você vai ver que grande foi a obra de Deus na sua vida, que grande foi aquilo que Deus preparou para você, que grande foi o milagre que Ele havia preparado e designado para você. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Só até que a palavra. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que não é por muito falar, mas sim pelo toque do Espírito Santo. Eu só quero a palavra nesta noite. Quem recebeu a palavra do Senhor no seu coração? Você que recebeu a palavra do Senhor no seu coração nesta noite, guarde essa palavra no seu coração. Porque esta palavra que vai salvar, é essa palavra que vai libertar, é essa palavra que vai realizar um milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmão, se coloca de pé nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor com hino nesse momento. Você vai colocar uma mão sobre o seu coração, vai levantar outras mãos para os céus, vai se ligar com Deus nesse momento e vai louvar assim comigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o medo, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível.
Santo de Deus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar no vosso